Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo, professor de robótica com Arduino. Aqui eu ensino você a ser um professor de robótica ou, se você já é, a se aperfeiçoar como um professor de robótica. Seja muito bem-vindo aqui. Nesse vídeo eu vou falar com você que é ou deseja ser professor de robótica. Eu vou mostrar a você os principais pontos que você deve estar atentos, né, para você que quer pleitear uma vaga como professor de robótica, você que já é professor e quer se aperfeiçoar, você que é professor que não é da área de tecnologia e quer se preparar. Quais são os pontos de atenção que você precisa atentar para ter sucesso nessa sua jornada, tá bom? Então já deixa o teu like, já se inscreva-se aqui no canal e vamos começar da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouco da minha história para você entender que eu também passei dificuldades nessa área de ensino, tá? Nessa área aí de ser um professor de robótica. Quando me convocaram para dar aula de robótica, eu fui convocado porque eu passei no concurso, né? Eu não sei qual foi a sua motivação. Por que você está querendo aprender programação, aprender robótica? É porque você quer pleitear uma vaga? É porque você quer conquistar uma vaga em uma escola? É porque você já tem a formação, mas não tem a expertise, não tem a técnica, não tem a prática? É porque você é da área de humanas, por exemplo, professor de português, professor de geografia, professor de história, ou da área de saúde, professor de biologia, professor de química, e te colocaram para dar aula de tecnologia, te colocaram para dar aula de robótica. E aí, o que é que você vai fazer? Tá? Bom, não importa qual é o seu objetivo, o importante é você precisa aprender programação e robótica, porque senão como é que você vai ministrar aulas para os seus alunos se você não sabe programar? Como é que você vai ensinar robótica se você não sabe robótica? Como é que você vai ensinar programação se você não sabe programação? Enfim, como é que você vai ensinar tecnologia se você não sabe tecnologia? A reflexão que você precisa fazer, que você realmente precisa aprender. Tudo bem? Ótimo, você precisa aprender. Gustavo, eu preciso aprender, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer, eu não sei onde eu pesquisar. Realmente eu estou perdido, estou bastante preocupado. E muitos kits aqui nas escolas do Brasil têm ficado esquecidos. Muitos kits ficam dentro dos armários. A escola compra, a prefeitura, o estado, a gestão, se é escola pública ou privada, enfim, a gestão compra e os kits ficam guardados. Por quê? Porque o professor não sabe. O professor não está preparado. O professor não sabe eletrônica, não sabe robótica, não sabe programação, não sabe. E como é que ele vai ensinar? Então é uma realidade e você precisa se preparar. E o primeiro passo para você se preparar, não é? E o primeiro passo que eu dei foi começar a pesquisar. Eu comecei a pesquisar o que fazer. Eu já fui chamada de péssimo professor por um dos meus alunos. Foi muito difícil ouvir isso, mas eu queria desistir. Cheguei em casa, disse que ia desistir. Cheguei para o gestor da minha escola, disse que ia desistir. Por quê? Porque fui chamado de péssimo professor. E o gestor da escola disse assim, fique de férias, né? E já estava chegando o mês de janeiro ali, era em dezembro. E ele disse, depois das férias você vê, vá descansar. E eu, conversando com minha esposa disse, isso é o que você gosta de fazer. E assim eu fiz. Eu pensei, pesquisei durante o mês de janeiro e encontrei uma plataforma chamada Arduino. Uma plataforma de computação embarcada chamada Arduino. E o Arduino é muito top. Por quê? Porque quando eu encontrei, eu vi que o Arduino, o mundo do Arduino, lá tem já material de pesquisa, lá tem kits para você comprar, tem comunidade, tem muitos vídeos na internet, enfim, tem um acervo muito grande. E tudo que o professor precisa é de material, de elementos, tanto para ele estudar, quanto para ele passar para os alunos. Ótimo, perfeito. Eu comecei a fazer alguns projetos, comprei um livro também de Arduino e eu disse, pronto, agora vamos ver se esse ano vai ser diferente.
E foi diferente. Quando eu levei os projetos de robótica com Arduino para a escola, os alunos ficaram assim: Gustavo, é muito massa. Professor, qual vai ser o projeto da próxima aula? Professor, a aula do professor é massa. Eu escutava aluno dizer assim: eu não desisto dessa disciplina, ou melhor, desse curso, do curso, por conta da disciplina do professor Luiz Gustavo. Eu fico a semana toda esperando o professor Luiz Gustavo ministrar a aula dele. Por quê? Porque qual é o projeto que ele vai trazer? Qual é o projeto que ele vai levar? Então isso levava curiosidade. E eu comecei a ensinar através da metodologia ativa chamada ABP, Aprendizagem Baseada em Projetos. Comecei a levar essa metodologia para os meus alunos e eles gostaram bastante. Teve gente que até comprou kit de Arduino. Teve aluno que até comprou, ou seja, além do aluno investir o seu tempo, investir a sua dedicação, investir o seu esforço, ele estava investindo o seu dinheiro também. Sabe por quê? Porque o professor é um orientador, o professor é uma ignição, o professor é aquele que vai fazer com que a chama ela acenda e permaneça acesa dentro da mente, dentro do coração do aluno. Então, eu disse, esse negócio deu muito certo. E se passaram 2 anos. Depois de 2 anos ministrando aulas de programação, aulas de robótica, aulas de eletrônica, utilizando vários projetos com Arduino, simulador Tinkercad, projetos na ideia da Arduino, projetos práticos. Eu fazia projeto integrador com Arduino. Depois de fazer tudo isso, um aluno de outra turma disse assim: você é um ótimo professor. Eu escuto comentários nas minhas redes sociais de alunos meus, porque eu já saí da escola técnica, porque hoje eu dou aula na minha própria escola de robótica, e ele disse assim: eu tive a honra, o prazer de aprender com o professor Luiz Gustavo. Sabe por quê? Porque eu utilizei metodologia baseada em projetos com Arduino, projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Eu fazia aula inaugural e levava esses projetos na aula inaugural para dar o primeiro impacto, para dar a primeira impressão. Eu levava projetos de robótica com inteligência artificial, fazia os alunos conversarem com o robô, fazia os alunos interagirem com os projetos. E dessa forma, os alunos diziam assim: professor, é muito top, eu quero aprender. Aí eu disse: para você aprender, você vai precisar fazer os projetos básicos. E aí era a ementa da disciplina, os projetos básicos. Então, levar projetos de robótica com Arduino para a minha realidade, para mim como professor, foi ideal. Porque eu digo para você, eu acho que eu teria desistido. E levar projetos de robótica com Arduino tem 2 efeitos. O primeiro efeito é no professor, porque ele já precisa ter estudado, já precisa ter aprendido, já precisa ter feito o projeto, já precisa ter pesquisado. E isso deixa o professor motivado. E eu ia para a escola motivado, por quê? Eu disse: eu vou mostrar o projeto que eu fiz, eu vou mostrar o projeto que eu fiz para o meu aluno. E ainda mais na sociedade de hoje, que você tem acesso amplo à informação. Você tem Google, você tem YouTube, você tem várias redes sociais, você tem internet que o aluno pode ir lá e pesquisar. Você tem inteligência artificial, você tem Gemini, ChatGPT, você tem a informação na palma da mão. O professor não pode ser um disseminador simplesmente de conteúdo. Essa questão de disseminar conteúdo, a IA está fazendo. A IA está disseminando conteúdo por aí. Só isso não é suficiente. É preciso o professor pegar o conteúdo e trazer para a parte prática. E o Arduino, o ESP32, a Raspberry Pi, a tecnologia de internet das coisas, inteligência artificial e robótica possibilita que você pegue o seu conhecimento, a sua teoria e concretize através de projetos. Você pega um problema, pesquisa como resolver aquele problema utilizando essas tecnologias e plataformas que eu falei e gera uma solução dentro da sala de aula. Mas você vai instigar os seus alunos a fazerem isso. É muito top. Então o primeiro efeito é no professor. O professor ele vai ficar motivado
cada aula ele vai levar de uma forma diferente, porque o projeto é diferente. O aluno também vai ficar motivado, porque ele vai ficar curioso qual é o projeto que o professor Luiz Gustavo tem. Qual é o projeto que ele tem para a próxima aula? Eu não vou perder a próxima aula, eu quero participar desse projeto. Então dá um senso de curiosidade, de pertencimento, ele fica motivado, interessado, ele participa da aula. Por quê? Porque a sua aula é dinâmica, é lúdica, é uma aula que eu gosto de dizer mágica, né? Que faz essa magia, né? Contagia os alunos, né? Então a tecnologia contagia os alunos. Desde que eu aprendi, que eu vi o Arduino na faculdade, nunca mais eu desvi, nunca mais eu quis deixar de fazer. Por quê? Porque estimula muito a criatividade. Então eu quero dizer uma coisa para você, professor: leve projetos com Arduino para a sua sala de aula. Tenha coragem de aprender algo novo. Tenha coragem de fazer com que os seus alunos eles desenvolvam projetos de robótica com Arduino. Deixa de dar desculpa, de dizer: ah, mas o gestor não comprou kit, o Estado não comprou kit, a prefeitura não comprou kit, essa escola privada ela não investe em kits. Compra com teu bolso, com dinheiro do teu bolso. Era isso que eu fazia. Você precisa zelar pelo seu nome. Você é o professor é o coração da escola. Vão dizer que a sua aula é ruim. Não vai dizer que a aula da escola é a sua aula do professor XYZ. Vai dar o seu nome. Então zele pelo seu nome. Compre. Muitas vezes você gasta com outra coisa. E outra coisa, o que você comprar vai ser seu. Para você se aperfeiçoar como professor. Você não vai comprar para deixar na escola. Todos os meus kits hoje estão em casa, porque eu comprei com meu dinheiro. Eu dei aula no estado, eu sei o que é. Eu comprei com meu dinheiro e todos eles estão em casa. Então eu quero dizer para você: invista tempo, invista dinheiro, invista esforço, invista conhecimento em levar projetos de robótica com Arduino para os seus alunos. Registrado? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Abraços.